Beleza, galera? Olha, nesse vídeo nós vamos trabalhar com os intervalos numéricos, ok? Bom, como é que é isso? Intervalo numérico. O que é isso, né? Olha, intervalo numérico é a representação do conjunto dos números reais na reta numérica, com um certo intervalo determinado, certo? Com o início, o fim ou não, né? A gente vai ver isso ainda. Bom, assim, se A e B são números reais, dois números, né? Onde o A é menor do que o B, certo? Os subconjuntos de R são intervalos. Então, um conjunto que comece em A e termine em B vai ser chamado de intervalo, certo? Tipos de intervalos, né, numéricos que nós temos. Primeiro, intervalo fechado. O que é esse intervalo fechado? É quando os extremos pertencem ao conjunto, pertencem ao intervalo. Então, se eu tenho o intervalo começando em A e terminando em B, isso quer dizer que tanto A quanto o B pertencem ao intervalo. E nós temos duas representações, ó, que vai ser essa aí, ó, com os conchetes, né? A, B, né, separado por vírgula, e a representação de conjunto, né? X pertence aos reais, está o quê? A menor ou igual a X, que é menor ou igual a B. O menor ou igual porque tanto A quanto B pertencem ao intervalo, né? Olha um exemplozinho aí, ó. O intervalo que vai de menos 2 a 1, onde menos 2 e 1 fazem parte do intervalo, estão vendo? X pertence aos reais, está o quê? Menos 2 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 1. Ou por notação, né? Conchete fechado menos 2 e fechado em 1. E na reta real, de menos 2 até 1. Outro tipo de intervalo é o intervalo aberto, que diferentemente do anterior, tanto A quanto B, eles não fazem parte do intervalo. Vão ser apenas, né, nesse conjunto, vão estar apenas os valores entre A e B. Nem o A e nem o B vão pertencer, certo, a esse intervalo. Aí como é que representa? Por notação, nesse caso aí, o conchete vai ficar aberto. Aberto em A e aberto em B. Ou vocês podem usar os parênteses também, para representar um intervalo aberto. Ou também através da notação de conjuntos. X pertence aos reais, tal que A é menor do que X, que é menor do que B. Ou seja, o X nem pode ser o A e nem pode ser o B. É qualquer valor entre os dois. É como aqui no exemplo, ó, de menos 2 a 1. Só que nem o menos 2 e nem o 1 fazem parte do intervalo. O menos 1 faz? Faz. O 0 faz? Faz. Mas nem o menos 2 e nem o 1 vão fazer parte desse intervalozinho. A representação, x pertence aos reais, está o quê? Menos 2 é menor do que x, que é menor do que 1. Ou aberto em menos 2 e aberto em 1. Né? Sempre observando aí que, nesse caso aí do intervalo aberto, a bolinha fica aberta, né? Que representa os valores. Né? A marcação dos valores fica em aberto, bolinhas abertas. Quando o intervalo é fechado, bolinha fechada, tá certo? Olha lá, o intervalo, nesse caso aí agora, que é o intervalo semiaberto à esquerda. Quer dizer, a bolinha fica aberta à esquerda e fechada à direita. Isso quer dizer o quê? Que o A não faz parte do intervalo, mas o B faz. Olha lá, o conchete fica aberto no A e fechado no B. Ou X pertence aos reais, está o quê? A é menor do que X, né? Apenas menor, porque ele não faz parte, que é menor ou igual a B, tá certo? Olha lá na representação, no exemplozinho agora. Tá vendo que ficou a bolinha aberta no menos 2, só que a bolinha fechada no 1, como eu já disse. O menos 2 não pertence ao intervalo, mas o 1 pertence ao intervalo. E a notação é só você usar o menor quando ele não pertencer e o menor ou igual quando ele pertencer, certo? Quando for aberto, só menor. Quando for fechado, menor ou igual. A mesma coisa no intervalo semiaberto à direita, só que vai inverter. Vai ficar a bolinha pintada no A e a não pintada no B. O menor ou igual com o A e o menor com o B. Como no exemplo, ó. Ficou menor ou igual com menos 2, ó, menos 2 menor ou igual a x, que é menor que 1, porque o menos 2 agora faz parte, né? E o 1 não faz parte. Por isso que houve essa inversão, porque agora esse intervalo é semiaberto à direita, tá certo? Bom, e mais também, para finalizar, né, existem os intervalos que tendem ao infinito. É aquele que ou não tem início ou não tem fim. No caso aí, o intervalo fechado em B aí, né, quer dizer que ele vem lá de menos infinito, né, esse 8 deitado aí com menos na frente, quer dizer menos infinito, certo? Menos infinito e fechado em B. Ou vem lá de menos infinito e aberto em B, né? Aí vai variar. Pode ser o contrário também, ele pode ser
começar em B e ir até o infinito, ou terminar em B, ou começar aberto em B, né? E também ir até o infinito. Pode ser o contrário aí, tá certo? Olha um exemplozinho aí, ao contrário, como eu disse. Se você pega de menos 2, né, lá, fechado em menos 2, tá vendo? A bolinha pintada no menos 2, e vai até o infinito, ó, mais infinito lá no final da reta, mais infinito. Ou seja, não tem fim. Aí a gente diz que é x pertencente aos reais maior ou igual a menos 2. Se fosse no outro sentido, para a esquerda seria menor ou igual. Como é para a direita, é maior ou igual. E a representação na reta? Menos 2, bolinha pintada, e a reta vai embora, certo? Porque é intervalo que tendem ao infinito. Como eu disse, pode tender ao infinito à direita ou à esquerda. Se for à direita, maior ou igual. Se for à esquerda, menor ou igual. Não tem erro, tá certo? Bom, com isso a gente vai encerrar essa parte, né? Essa videoaula, né? Para não ficar muito cansativo para vocês. E na próxima a gente traz as operações com intervalos, ok? Façam as atividades, né? E retornem aí no tempo previsto, né? Mas antes de fazer a atividade, assista a próxima videoaula, né? Que vai ser sobre operações, que a gente vai passar uma atividade geral sobre isso, ok?